E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo onde você encontra tudo o que quiser sobre futebol, tem notícias, estatísticas, dados de transferências, vídeos de jogos, os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro. O OneFootball é o único aplicativo que eu conheço também que transmite alguns campeonatos pelo mundo, tá? Que compra os direitos de transmissão e mostra todos os jogos para você gratuitamente em alta definição, como faz, por exemplo, com a Bundesliga, né? O campeonato alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, tá disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro fechou nessa manhã de quinta-feira a preparação para o duelo dessa sexta, 8h30 da noite, Vila Nova e Cruzeiro, lá em Goiânia, partida aí pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar da lista de relacionados, eu gostaria de pontuar que o Cruzeiro atingiu hoje 70 mil sócios 5 estrelas. E é espetacular a gente ver esse aumento nas adesões durante a temporada, né? O Cruzeiro que começou o ano ali sob desconfiança, com a esperança de que a SAF funcionasse, de que o Ronaldo fizesse uma boa gestão, mas todo mundo tinha suas dúvidas. Após essa primeira temporada, a gente pode dizer que realmente o processo foi um sucesso, né? O Cruzeiro sobe de divisão, campeão da Série B, com indícios de uma recuperação financeira que vai demorar, mas a gente está num prumo, né? É só observar que o elenco dessa temporada é mais barato que o dos anos anteriores e a gente tem um resultado esportivo muito melhor, mas é muito especial a gente ver realmente esse abraço da torcida, né? 70 mil sócios é realmente algo espetacular pelo tamanho da crise que a gente vivia, né? Disputando a Série B pela uma terceira temporada seguida, então a torcida do Cruzeiro realmente está de parabéns. Para quem falava, né? Pô, o Cruzeiro precisa trazer um 10, precisa de um 10. O camisa 10 do Cruzeiro é a torcida, velho. Não tem jeito, tá? Essa temporada realmente foi o nosso melhor jogador, a torcida do Cruzeiro presente. Tanto que nós estamos invictos, né? Jogando no Mineirão, ou jogando em Belo Horizonte, ou jogando até em Brasília, tá? Nós estamos invictos como mandantes na Série B até o momento. Tomara que a gente mantenha isso nos 2 jogos restantes. O técnico Paulo Pessolano teve o recurso julgado no pleno do STJD nesta quinta-feira pela expulsão contra o CSA e a punição de 2 jogos foi mantida. Ele já cumpriu um jogo e com isso não estará na beira do campo amanhã contra o Vila Nova. Então o Martim Varini mais uma vez faz esse papel ali à beira do campo, né? Convenhamos que ele já está bem acostumado com a função também. O Pessolano colecionou algumas suspensões durante essa temporada e acho que ficou de bom tamanho, tá? Porque da mesma forma que o Cruzeiro tinha recorrido, né, dessa punição de 2 jogos para tentar diminuir, a Procuradoria do STJD também recorreu para tentar aumentar a pena. Ficou elas por elas, 2 jogos então de suspensão. O Pessolano cumpre o 2º jogo nessa partida contra o Vila Nova e contra o Guarani na semana que vem. Ele já está disponível, liberado para treinar o time na beira do campo. Tudo certo, né? Essa expulsão contra o CSA é aquela que ele pegou o juiz aqui pela camisa, depois desistiu. E o nosso técnico não estará no banco, mas relacionou 20 jogadores para a partida. As ausências obrigatórias são do zagueiro Lucas Oliveira, que está suspenso pelo 3º amarelo, além dos jogadores que estão no departamento médico: Wesley Gasolina, Neto Moura, Chay, Stênio e Rafa Silva. No campinho fica mais fácil entender as opções. Os goleiros, como sempre, Rafael Cabral e Gabriel Mesquita. Para a zaga a gente tem Zé Ivaldo e Eduardo Brock, que são titulares, Juan Santos e Luiz Felipe, que a gente pode até falar como novidades, Juan Santos, que é o zagueiro do Sub-20, que inclusive foi relacionado para o jogo contra o Sport. Opções de volante, a gente tem William Oliveira, Felipe Machado, Pedro Castro e o Xavier. Garoto Xavier, que ganhou alguns minutinhos contra o Sport, volta a ser relacionado, dessa vez o Ageu ficou de fora. Aí fica a dúvida, né, se a gente vai jogar com o Machado no meio campo, se ele vai improvisado na zaga. Para a ala direita, as opções principais são o Giovani e o atacante Jajá, né, que vem atuando nessa função de forma improvisada, mas enfim, já é a posição dele. E para a ala esquerda temos Kaique, Marquinhos, Cipriano. E para esse jogo são 6 alternativas ali para
pro trio de frente, né? Bruno Rodrigues, Luvanor, Lincoln, Daniel Júnior, Juan Christian e Edu. O zagueiro Luiz Felipe, que só jogou uma partida lá no dia 20 de julho contra o CSA, justamente a da expulsão do Pessolano, ele volta a ser relacionado. Ele chegou a ficar no banco nas partidas contra Bahia, Tombense, Londrina e CRB, sem ser utilizado. E eu tenho curiosidade para ver um pouco mais do Luiz Felipe, né? Até achei estranho ele não ter sido relacionado para o último jogo e o Juan Santos ter ficado no banco. Para essa partida, eu gostaria que o Pessolano não improvisasse o Machado como zagueiro, deixasse o Machado jogando ali no meio campo, seja com o William, seja com o Pedro Castro, com o Xavier, com quem ele quiser, né? Porque a gente sabe que se o Machado está disponível, ele vai ser titular. Mas eu preferia que o Pessolano escalasse um dos zagueiros, né? Seja o Juan Santos, seja o Luiz Felipe, pra gente ver um pouco mais desses caras em campo. O Brock deve ser o zagueiro pela esquerda e o Zé Ivaldo reassume a titularidade como zagueiro pelo lado direito. Ele que ficou fora da partida contra o Sport, tá no final do empréstimo e não tem a permanência garantida no clube para 2023. Em contrapartida, o Matheus Bidu, que está em situação similar, mais uma vez não viaja com o grupo. Ele que, assim como o Zé Ivaldo, foi titular em praticamente toda a Série B, mas parece estar num clima de despedida do clube, visto que o empréstimo do Guarani está no fim. E pode não significar nada, tá? Mas eu acho que essa lista de relacionados dá alguns indícios pra gente com relação a jogadores que o Cruzeiro vai tentar a permanência ou não, né? O Zé Ivaldo e o próprio Jajá, os dois pertencem ao Atlético Paranaense, estão indo para o jogo, provavelmente inclusive vão ser titulares, né? Se o Pessolano não quiser fazer nenhuma experiência assim muito diferente, e eu acho que são jogadores que, apesar de não ter um valor fixado para compra, o Cruzeiro vai tentar uma negociação com o Furacão. Se as partes chegarem a um denominador comum, nada impede de que eles fiquem no Cruzeiro, né? O Zé Ivaldo está entrando no último ano de contrato com o Atlético Paranaense, talvez uma negociação seja um pouco mais simples, ele que já é um jogador que tem bastante rodagem, bastante experiência em Série A de Campeonato Brasileiro, eu gostaria que ficasse. O Jajá é um cara mais novo, tem contrato longo, eu não descartaria que o Cruzeiro pudesse, inclusive, tentar renovar o empréstimo, né? Até porque eu não acho que o Jajá, voltando para o Atlético Paranaense, vá ser muito utilizado por lá. Aqui ele certamente jogaria. Já o Matheus Bidu tem um valor fixado para compra, mas esse preço é muito alto, né? Pelo que foi trazido de informação aí por setoristas mais confiáveis, 1.200.000 euros é o valor fixado, o que ultrapassa 6 milhões de reais. Eu acho que, tendo as opções aí do Marquinhos Cipriano e do Kaique, o Pessolano faz muito bem em botar esses caras para jogar, pra gente ver se vale a pena ou não fazer o investimento no Bidu. E pelo que o Kaique mostrou nessas poucas chances no profissional, quando a gente considera que ele ainda é um moleque de 19 anos, me parece ser um cara de um nível muito próximo do Matheus Bidu e que pode atingir um nível técnico bem mais alto. O Marquinhos Cipriano está emprestado até o meio do ano, né? Então não dá pra gente cravar se ele fica ou não, mas é um jogador que também não me parece muito diferente do Matheus Bidu. Lembrando que a gente ainda tem no elenco o Rafael Santos, que está emprestado no Coritiba, mas é um atleta que pertence ao Cruzeiro e tem contrato longo. Então eu acho assim, que ainda que eu goste do Bidu, 6 milhões é muita grana, né? E talvez o Cruzeiro vá utilizar esse recurso para buscar um jogador para uma posição mais carente, especialmente meio atacante. E aí eu gostaria de falar sobre o Luvanor, que é outro atleta que foi poupado contra o Sport e volta a figurar na lista de relacionados com boas chances de ser titular. O Luva não é um exímio finalizador, todo mundo sabe disso, mas normalmente ele compensa isso com muita entrega, e os concorrentes da posição não conseguem se firmar. Você pega aí a tabela de artilheiros do Cruzeiro na Série B. Tem lá o Edu de forma destacada com 11 gols, que certamente teria muito mais se não tivesse vivido aquela seca, né, que foi realmente um período muito complicado para ele. E logo abaixo você tem o Rafa Silva e o próprio Luvanor com 6 gols marcados cada um. Rafa Silva a gente sabe que convive com muitos problemas físicos, né? Mas tecnicamente é muito bom jogador. E aí você pode gostar ou pode não gostar do Luvanor, desse jeitão diferente dele, irreverente, da zoeira, com aquelas dancinhas e tudo mais. Mas olha bem para as outras opções aí do Pessolano. Você olha para o time e fala assim, o Pessolano queria que o Luvanor fosse o titular, insistiu com ele? Eu não acho que foi o caso. Ele insistiu bastante com o Fernando Canezin, até que perdeu a paciência, um jogador que realmente não entregou. O Daniel Júnior teve muitas oportunidades e também foi menos efetivo que o Luva. Recentemente o Lincoln tá jogando, teve um momento que o Chay teve uma sequência no time. O próprio Rodolfo e o Rafa Silva foram testados ali como dupla de ataque com o Edu, né? E é inegável, gente, quem funcionou melhor pro time foi o Luvanor, né? Ainda que ele perca alguns gols, que não seja brilhante tecnicamente, é um cara que
faz uma Série B muito boa, ajudou muito o Cruzeiro nesse processo. Se ele vai ficar pro ano que vem ou não, isso aí tá indefinido, mas o Cruzeiro tem a opção no contrato. Se o clube quiser, o Luvanor fica para 2023 sim. Mas quem parece com o destino selado é o Léo Paz. Ele que chegou muito bem vindo lá do futebol uruguaio, mas não conseguiu ter uma sequência como dono da ala direita por ter sofrido 3 pequenas lesões musculares. Em fim de contrato, não viaja mais uma vez. E talvez a situação do Léo Paz tenha ficado meio decidida na partida contra a Ponte Preta, né? Que a gente até ganhou e de goleada ainda, 4-1 lá em Campinas, mas o Léo Paz teve a chance como titular e fez um jogo muito fraco, né? A partida dele foi realmente abaixo e depois da saída dele, inclusive, que o Cruzeiro deu uma deslanchada. Talvez a partir desse jogo, somando com o fato aí de algumas lesões que atrapalharam na sequência, né, que o Cruzeiro não pôde contar com ele, a diretoria olhou ali e falou, tem Giovani, tem Gasolina, tem eventualmente os atacantes que jogam improvisados, como o Jajá, como o Stênio jogou, né, até o Vagninho foi ala direita. Me parece que o Léo Paz é um jogador que está se tornando carta fora do baralho para 2023. Eu que achava que o Pessolano fosse querer mantê-lo, né, até considerando o fato de ser um jogador que ele conhece, elogiou muito, é polivalente, joga em diferentes funções, mas novamente está fora da lista. E um atleta que foi especulado no Cruzeiro nos últimos dias é o atacante Wesley, do Palmeiras, ele que tem 23 anos. Em apuração feita em conjunto pelo Samuel Venâncio e pelo André Hernan, junto ao staff do jogador, a informação é que o Cruzeiro não procurou o atleta até o momento. Então essa parece ser mais uma das notícias que saem do nada para lugar nenhum, tá? Ontem nós tivemos aí uma fake news notável, né, publicada pelo jornal O Tempo, de que a Heineken seria patrocinadora master do Cruzeiro, algo que foi desmentido pelo clube questão de horas depois. Recentemente um outro portal, o Super Esportes, que é ligado ao estado de Minas, noticiou uma possível negociação do Cruzeiro com o Davi Terans, do Atlético Paranaense, algo que pareceu absolutamente inventado e logo foi desmentido pelo próprio colunista. E assim, gente, eu como jornalista fico muito triste em ver isso, sabe? Veículos que até outro dia a gente poderia considerar sérios, né? Se prestando a esse papel ridículo de caça-clique, inventando mentira mesmo e nem aí. Depois a galera reclama dessa crise de credibilidade que tá vivendo a imprensa nos últimos anos, né? E desse aumento absurdo das notícias falsas, né? Que inicialmente eram feitas aí por veículos não oficiais, mas cada vez está se tornando modus operandi, inclusive de jornais que eu considerava sério até pouco tempo atrás, né? A situação realmente está triste, né? Tá difícil a gente selecionar fontes. Mas só para falar sobre o Wesley, eu acho que ele é um bom jogador, que casaria bem nessa ideia de jogo do Cruzeiro, né? Um atacante rápido, de beirada, intenso, vai para cima. É um cara que eu realmente gosto, mas como foi noticiado agora de forma muito clara que o Cruzeiro não procurou o atleta, me parece realmente que não vai ter negócio, até considerando que ele pertence ao Palmeiras, é um jogador jovem que certamente custaria uma grana muito alta, dinheiro esse que o Cruzeiro não tem, e eu acho muito improvável que o Palmeiras estivesse disposto a emprestar o Wesley, porque ainda que ele não seja titular do time, ele é um cara extremamente bem aproveitado, tá? Inclusive na temporada passada ele jogou 50 partidas, né, seja como titular ou entrando no segundo tempo, e nessa temporada 2022 ele já participou de 49 jogos. Então ele é um cara extremamente utilizado lá no Palmeiras. Para tirar de lá precisaria de dinheiro, coisa que não está sobrando aqui no Cruzeiro, então tudo leva a crer que o Wesley vai seguir lá no Palestra Itália de São Paulo mesmo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!